Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Rubinstein e aqui ao meu lado, Saulo Viana. A gente agora, no nosso terceiro encontro, a gente vai finalmente falar sobre o HC 126.292 e é toda a discussão que envolve a aplicação ou a não aplicação do princípio da presunção da inocência, também chamado de princípio da não culpabilidade. O que aconteceu, né, Saulo? Só para relembrar, ou então quem não pôde acompanhar de perto essa discussão que aconteceu em fevereiro de 2016, na data do dia 17 de fevereiro, o STF ele decidiu mudar a sua jurisprudência. Uma jurisprudência até então consolidada, né, pessoal? Sobre a impossibilidade de execução provisória. Exatamente. Então, a nova decisão dada pelo STF após o julgamento desse HC, foi que se passou a permitir, se permitiu que depois de decisões de segundo grau, ou seja, na segunda instância, confirmadas as condenações criminais, a pena de prisão ela já pode ser executada. Então, as penas provisórias, enfim, de uma certa forma, ainda que não tenha sido esgotado todos os recursos, ainda que não tenham sido esgotados todos os recursos, a pena já pode ser cumprida. O interessante aqui é fazer, então, um histórico para você. Como é que a gente chegou nessa situação, né, Saulo? A gente tem o seguinte: em 15 de dezembro de 2015, o ministro Theory, que é o relator desse HC, ele decidiu submeter ao plenário da Corte o julgamento desse habeas corpus, em que se discutia a legitimidade de um ato do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia negado um recurso que era exclusivo da defesa e havia determinado lá no TJ de São Paulo o início da execução da pena. O caso é o seguinte: é um ajudante, o MRD, ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, a prática do crime de roubo qualificado, né? Então está lá no seu Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º, tem lá os roubos qualificados, incisos 1 e 2 ali do Código Penal. O interessante aqui, já para começar a conversar com você, é que a sentença dada pelo juiz, proferida pelo juiz no primeiro grau, concedeu, apesar da condenação, concedeu ao MRD o direito dele recorrer em liberdade. Nesse caso, provavelmente, não estavam presentes os requisitos do artigo 312 que justificam uma prisão preventiva. Exatamente. Então, o que aconteceu? Houve um recurso exclusivo da defesa, ou seja, o Ministério Público não recorreu, não houve recurso do Ministério Público contra essa decisão, houve apenas um recurso da defesa apelando ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, neste caso, o Tribunal de Justiça, então, negou provimento ao recurso, ou seja, manteve a sentença como ela havia sido proferida, mas, ao invés de manter a decisão dada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o réu poderia continuar recorrendo em liberdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar disso, determinou, naquele momento, a expedição de um mandado de prisão contra o réu. O que se discute num primeiro momento é a hipótese de ter ocorrido a chamada reformatio impégios, esse instituto que traz aí elementos do nosso direito processual penal. O que significou nesse caso aqui, Saulo? É porque não houve um fato novo, o recurso era exclusivo do réu, né? Na verdade, o órgão ministerial não recorreu contra a decisão, mostrando seu conformismo, e o inconformismo partiu tão somente do réu. Sendo assim, sendo permitido ao réu recorrer em liberdade, posteriormente sendo declarada a sua prisão, haveria aí claramente uma violação a esse princípio da non reformatio impégios, porque houve uma reforma para pior, prejudicando o réu, que evidentemente oferece esse recurso buscando melhorar a situação em que se encontrava, de repente uma redução de pena ou ainda que fosse submetido a um regime menos gravoso. É muito curiosa essa decisão, porque mostra de forma muito clara que teria havido tecnicamente uma violação, sim, ao princípio da non reformatio império. Exatamente. Então esse princípio, para ficar bem claro para você, que pode não ter de uma certa forma, um encontro maior, enfim, uma familiaridade melhor com o direito penal, é esse princípio da non reformatio impégios, ou seja, da não reforma para pior, como disse o Saulo, é justamente o princípio que impede que haja uma piora na situação de alguém que pode ter sido condenado, neste caso,
em virtude de um recurso que tenha sido exclusivo dele. Se o Ministério Público tivesse recorrido também, ok, não teríamos aplicação desse princípio. Mas um recurso exclusivo da defesa, se entende que não pode haver uma reforma para pior, uma reforma em prejuízo daquele que recorreu. No máximo, manter como está. Ou seja, tudo bem, se manteve a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau, nesse ponto ok, mas se entendeu que ao invés do direito de recorrer em liberdade, ele teria aí a sua liberdade cerceada, porque foi expedido um mandado de prisão contra ele. Então, o que fez a defesa nesse caso? No habeas corpus, então, ao Supremo, a defesa alegou que o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão sem qualquer motivação, o que constitui aí um flagrante constrangimento ilegal, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau já havia permitido que o réu recorresse à liberdade. Essa é a razão pela qual foi impetrado o habeas corpus. Exatamente. Porque o habeas corpus ele busca sanar lesões ilegais ou abusivas ao próprio direito fundamental à liberdade de locomoção, que era a tese sustentada pela defesa. Isso mesmo. Então, utilizou aí desse remédio constitucional, que é o habeas corpus, e isso chegou então em fevereiro de 2015 ao ministro Teori Zavascki, relator desse habeas corpus, e ele superou a súmula 691 do STF e deferiu uma liminar para suspender a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça. Então, Saulo, num primeiro momento, o ministro Teori Zavascki, ele sustou a eficácia daquela prisão provisória para determinar que o réu ainda, no caso aqui agora o paciente, pudesse continuar recorrendo em liberdade. Na verdade, ele estava aí mostrando a sua conformidade, mostrando o seu, na verdade, seu entendimento no sentido de seguir a jurisprudência já consolidada do Supremo, no sentido de evitar, impedir a execução provisória da pena, tendo em vista a observância do princípio da presunção de inocência. Exato, e aí ele citou até o habeas corpus que nós já comentamos, que é o HC 84078, que foi de relatoria do ministro Eros Grau, exatamente que consolidou esse entendimento do Supremo à época de que as prisões provisórias deveriam ter motivação. No caso aí de uma prisão preventiva, deveriam estar presentes os requisitos do artigo 312, por exemplo. No caso aqui do nosso caso concreto do paciente do HC 126.292, não estariam presentes esses requisitos, razão pela qual não poderia o Tribunal de Justiça de São Paulo expedir um mandado de prisão contra este paciente. Então, a primeira decisão do ministro Teori foi de seguir a jurisprudência do STF. Isso foi em fevereiro de 2015. Então, o entendimento aqui, até coloco para você, o entendimento era de que a prisão antes do trânsito em julgado, da condenação, somente poderia ser decretada a título cautelar. Que é aquela mitigação que nós já conversamos, Isso. Né? Sobre as recorrentes mitigações em relação ao princípio da presunção de inocência, principalmente no que concerne a prisão cautelar, a prisão preventiva como exemplo, quando o indivíduo ele pratica algum ato que está previsto lá no 312, mesmo sem o trânsito em julgado, é possível que ele seja, levado à restrição de sua liberdade. Pois é. O que acontece, como justificou o ministro Teori à época, ele afirmou que o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo dizia respeito aos elementos da execução da pena, e não com o aspecto cautelar que era inerente à prisão preventiva, ou seja, não teriam sido observados nenhum requisito que justificasse naquele momento a prisão cautelar. Bom, o fato é que no julgamento do pleno, ou seja, levando o caso ao plenário... Aí o Teori muda de ideia. Exatamente. O plenário seguiu o voto do ministro Teori, que passou a entender um ano depois que depois da confirmação de uma condenação por um tribunal de segunda instância, a pena já poderia ser executada, já que a fase de análise de provas e de materialidade se esgota. E aí essa é a mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal. Porque, senhores, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar que a Lalesca, a nossa assessora que está gravando a gente, comete um crime de roubo qualificado. É bem do perfil dela, né? Cometer um roubo qualificado. E aí ela é sentenciada, na verdade ela sofre uma condenação penal em primeiro grau. Ela é condenada a 5 anos e 4 meses de cadeia, regime inicial fechado, tranquilo. Ela recorre e em segunda instância o tribunal, ele confirma essa sentença de primeiro grau. Senhores, se a Lalesca, ela
na verdade, oferece um recurso extraordinário no Supremo ou um recurso especial no STJ, se a Laleisca oferece algum recurso excepcional, seja o extraordinário ou o especial, lá nos tribunais superiores, os ministros não poderão analisar novamente matéria fática probatória. Sendo assim, pessoal, um dos argumentos, na verdade, um dos argumentos que justificaram essa alteração de entendimento foi basicamente essa, Fabrício. Ora, se na parte, na verdade, se no julgamento pelo STJ e pelo STF não é possível voltar à análise da matéria fática probatória, se a questão a ser analisada é muito mais formal, processual, não haveria qualquer razão de impedir essa execução provisória da pena. Por isso, o ministro Theori mudou sua opinião para considerar que o princípio da presunção de inocência permite, então, que o recurso seja imposto já durante o cumprimento da pena. Isso vem na esteira também, pessoal, de diversos países no mundo. Por exemplo, Espanha, Alemanha, não exigem que, para que haja execução provisória da pena, que seja concluído o julgamento, julgado, na verdade, né? que seja concluído o julgamento de corte constitucional, de corte superior. Sendo assim, bastaria a confirmação em segunda instância para que já fosse dado início à execução provisória da pena. Então, como vimos, essa decisão indicou uma mudança no entendimento do STF, que desde 2009, no julgamento daquele HC 84078, o Supremo entendia, ele condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva, se estivessem presentes os requisitos. Até 2009, o STF entendia que a presunção da inocência não impedia a execução da pena confirmada em segunda instância. Então, agora a gente vai falar, no próximo bloco, Saulo, sobre exatamente o voto de cada um dos ministros, como cada um dos ministros fez, entendeu, enfim, colocou, se posicionou exatamente na hora que se propôs a mudança da jurisprudência do Supremo. Próximo bloco. Um abraço.